Nessa manhã eu quero meditar com os irmãos sobre, eu acho que é um dos temas mais complicados que tem para se lidar na vida, que é a respeito do sofrimento, né? Eu me lembro que no ano de 1995 eu li um livro de um rabino, Heschel, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. E esse livro me trouxe um grande alento ao meu coração e à minha alma, porque ele traz no relato do seu livro a história de sua própria vida, quando ele se casou e teve como filho um filho autista, e a criação desse filho, o trabalho, o sofrimento com o preconceito, o sofrimento com o não saber lidar com as coisas, e isso trouxe muito sofrimento para ele, para a sua família, até que ele foi peregrinando pela história e foi percebendo esse tema do sofrimento, o quanto que ele é presente nas Escrituras, desde o seu início e desde a vinda com o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos textos que nos ajuda muito a compreender sobre o sofrimento da vida está em Hebreus capítulo 12, do versículo de 1 a 13. Vamos ler nesse momento. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Para que a gente possa compreender um pouquinho essa questão da disciplina, olha que interessante essa poesia do Renato Russo, na letra da sua canção Índios. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. E se alguém levasse embora até o que eu não tinha, o sofrimento da traição.
Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. O sofrimento da ilusão das coisas da vida. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Esse crescimento do consumismo, do ter, e esse esvaziamento e esse esgotamento do ser. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender que um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Eu sempre fico pensando, sobre quem que ele está dizendo? Sobre quem que ele está dizendo? Quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Essa letra nos fala realmente de um sofrimento de alma. O sofrimento de ver que as coisas não estão funcionando, de que as coisas não têm muita perspectiva. E hoje a gente vê que nós só temos um sofrimento por causa de um governo, nós temos um sofrimento por causa da violência, nós temos um sofrimento de querer ter aquilo que a gente acha que precisa ter, mas não precisa ter, um esgotamento cada vez maior do ser humano, dos valores do ser humano, da nobreza do ser humano. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me perguntando: por que o senhor acha que está acontecendo tudo isso? Eu virei e falei assim: está acontecendo tudo isso porque de fato as pessoas mataram Deus na sua vida. Não tem moral, não tem ética. Quando você diz que as coisas podem ser feitas de qualquer forma, de qualquer jeito, que os fins justificam os meios das coisas que você quer, você está dizendo que na sua equação de vida Deus não soma, Deus também não diminui para você. Você simplesmente ignora Deus e vai vivendo uma vida esvaziada, sem esclarecimento, sem moral, sem padrão. Quando você vê o presidente da maior rede de televisão do Brasil, ele ir a um plenário da Câmara dos Deputados e fazendo o seu discurso assim: porque nós não fazemos distinção de credos, mas eles fazem distinção de credos. Nós relatamos simplesmente o que nós vemos na sociedade, eles só relatam aquilo que há de pior na sociedade. E não é só eles.
Ontem nós saímos do ensaio, estávamos indo ali na dela, paramos ali para dar um lanchinho para as meninas, e de repente eu estou ouvindo um negócio, eu falei, gente, mas que troço esquisito. Eu olhei para a televisão estava na Record, e os relatos piores dos piores, eu pensei, daqui a pouquinho vai pingar sangue dessa televisão. O ser humano cada vez mais ele busca mostrar a sua pior face, mostrar cada vez mais o seu pior jeito de viver e de enxergar a vida. Eu fui tentar assistir Games of Thrones, não consegui. Eu acho que aquilo ali é a aberração da aberração do pior tipo de mente que pode ter. Não, é impossível a gente ver que o ser humano só é capaz de produzir violência, morte, vingança, inveja, rancor, ódio, destruição, poder, sede do poder. É impossível acreditar isso. Eu não acredito nisso. Você assiste isso? Você está colocando dentro da sua mente o pior tipo de dejeto humano. É o pior. Tem que ser jogado fora. A gente está alimentando a nossa alma de quê, gente? Depois a gente não quer entender por que sofre. Por que a sociedade está assim? Por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? Porque nós estamos valorizando o inverso. Nós estamos acreditando no inverso. E nós não estamos entendendo o papel das coisas como deveríamos entender sobre nossas vidas. Sempre estamos achando que o sofrimento é algo errado da nossa vida. Então eu já penso assim: nós nascemos num mundo imperfeito, num mundo de pecado. Nós crescemos nesse mundo e nos desenvolvemos nele. E se nós alimentarmos a nossa alma com o pior do pior, a coisa vai ficando cada vez pior. Eu fico imaginando o seguinte: isso já são dados de estudiosos que eu tenho visto aí. Se consome, os remédios que mais são consumidos hoje pela indústria farmacêutica são os psicotrópicos, para tratar distúrbios de ansiedade, para tratar distúrbios psiquiátricos, emocionais. Por causa de quê, queridos? Porque nós não entendemos o papel do sofrimento em nossas vidas, e o sofrimento vai ficando cada vez maior, a angústia vai ficando cada vez maior, a desilusão e a decepção vai ficando cada vez maior. Você conversa com as pessoas hoje, as pessoas estão completamente nihilistas. Nada vai ficar bom, está tudo ficando ruim. O que a gente estudou na década de 90, falando sobre pós-modernidade, nós estamos vivendo agora, seres humanos sem esperança. Nós estamos vivendo realmente o outro filme que é pior do pior, é aquele do Walking Dead, né? Fico parado, fico olhando assim. Aquilo lá é um retrato da sociedade, sabia? Nós temos um monte de gente zumbi, um monte. Gente que senta numa roda. Eu e a Soraya fomos jantar, sentamos lá, vimos, o pessoal disse que saiu para conviver. Estava lá uma roda de 6 pessoas, os 6 abaixados assim. Eu fiquei pensando, esses aí quando chegar aos 50 anos não vai conseguir levantar a cabeça.
que tu vai estar assim, ó, vai andar assim, vai ser a sociedade assim, com tendinite no dedão, né? Que não consegue, né? Fica assim o tempo todo, e com dor aqui. O que está acontecendo? Por que está acontecendo esse esvaziamento, essa perda de sentido, essa perda de satisfação com o outro, com o próximo? Se você perde a satisfação com o próximo e vai sendo consumido por essas telas, o que acontece, querido? Se você não é capaz de amar o teu irmão a quem vem, você será capaz de amar a Deus a quem você não vê? Olha a profundidade disso. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo, porque o que eu percebo é que nós estamos criando uma senda de horrores acerca do sofrimento. Nós estamos sempre tentando fugir daquilo que a gente deveria encarar. A conversa para amadurecer, a conversa para o ser, a conversa para o ajuste, a conversa para viver cada dia melhor. Então, algumas verdades para a gente encarar a vida acerca desse texto que nós lemos. Comece a olhar para a sua vida, olhando a partir da perspectiva dos heróis da fé, da palavra do nosso Deus. Vimos também, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Nós estamos então dentro de uma arena, e a ideia do autor é dentro da arena romana. A arena romana você foi colocado ali para morrer na arena romana, porque você vai ser morto por algum tipo de ataque, ou de uma besta fera, ou de soldados, ou de gladiadores, e você tem ao seu redor uma grande multidão que está ovacionando essa senda de horrores. Então, quando você está lá com a sua televisão, você pensa nisso. O que você está assistindo? Você está patrocinando o quê? Né? Dependendo do tipo de jornalismo que você assiste, você está patrocinando cada vez mais o aumento da violência. Então não adianta a gente vir aqui e orar: Deus, diminui a violência. E você vai e compra o pacote do Games of Thrones para você assistir lá na sua televisão. Você está patrocinando a violência. Dá para você entender a lógica? Você fala: Deus, diminui a violência. Então diminua na sua casa, diminua em tudo que você está fazendo. Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos não apenas orar da boca para fora, mas orar de mente geral. Então eles estão envoltos dessa arena, e ele diz então que dentro dessa arena você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. E realmente nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Um dia desse eu fui convidado para dar uma palestra numa empresa, e eu estava lá conversando, e eu perguntei para as pessoas: como você acha que vai ser esse ano? Todos eles falaram para mim: vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. Olha o grau de intensidade, de negatividade que está vindo. Isso é coisa que vai se transformando. Porque tudo que nós cremos vira realidade. Você acredita que esse ano vai ser ruim? Então você espera o pior. Porque tudo que a gente acredita vai vir à tona, vai virar realidade. Você acredita no céu, na vida eterna, vai virar realidade, amém? Agora acredita que vai dar as coisas ruins e depois você ora: Deus me abençoa, mas você está acreditando: não, esse ano vai ser difícil. Você conversa com a pessoa ali tomando um cafezinho: não, você viu agora esse outro negócio, tanto que está ruim, tanto que está complicado. Só negatividade. E ele está dizendo: livre-se de tudo que te atrapalha. Qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua vontade como família, como povo de Deus?
dia desse eu estava conversando com a pessoa, falando, nós vamos começar a construir. Ele falou, nossa, construir nesse ano, você viu o preço do dólar? Você viu a crise que vai ser? O tanto que as coisas que vão ser? Eu falei, calma, querido, nós vamos construir um negócio que quem é o dono do ouro e da prata do mundo, amém? Nós vamos construir, nós vamos fazer um negócio que nós vamos fazer para que vai abençoar muitas e muitas famílias. Nós vamos fazer algo que quando a gente estiver lá, vai resultar numa economia tão grande de recursos, que vai possibilitar que a gente possa entrar numa dinâmica cada vez maior para a transformação da sociedade como um todo. Então calma, você pode ficar tranquilo, que não é ouro, não é taxa de juro alto, não é governo, não é nada que vai impedir que a gente avance a obra do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? É isso que eu acredito. A minha leitura não é mais a leitura do jornal, a minha leitura é a leitura da palavra. Eu estou me livrando de tudo aquilo que quer me atrapalhar de fazer a obra de Deus a contento. E aqui ele diz então, corra com perseverança. Então livre-se disso, entenda, você está na arena da vida, então livre-se do que te atrapalha, livre-se dessas coisas, abandone essas coisas, corra com perseverança. O que é correr com perseverança? Eu estou orando. Ontem eu estava conversando com uma outra pessoa, e a pessoa estava me falando das situações, e ela virou e me fez a pergunta, como que vai se resolver isso? Eu virei e falei assim, eu não sei como, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Me disse, o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Orar. Orar. Mas orar mesmo. Orar, orar, orar e orar. Jejuar. Buscar a Deus. Perseverar. Querido, não é tempo de brincarmos como cristãos, não. Aqui ele diz, olhe fixo para Cristo. Porque Ele é o autor. Olha que coisa impressionante. Ele é o autor e o... Então Ele criou a história, e Ele faz a história chegar à conclusão, amém? Não é eu e você que vão fazer a história chegar à conclusão. Na sua casa, no seu trabalho, Jesus é o autor e consumador, amém? Ou ainda não é? Se é, querido, então você não tem o que temer. Livre-se então hoje da ansiedade e descanse no Senhor Jesus. Então esse aqui é só a entrada para a gente aprender a lidar com o sofrimento. É só a entrada. A gente então faz as escolhas certas, olhar para quem a gente precisa olhar, abandonar aquilo que a gente precisa abandonar, e entender que Jesus está sendo o autor e que Ele está levando a história a se concluir. Então vamos então entrar agora nesse tema de fato do sofrimento. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o sofrimento: a vitória só vem por causa do sofrimento, amém? Ou você não quer? Não, eu não quero isso não. Se você quer vencer alguma coisa na sua vida, implica que você vai ter que passar por uma jornada de sofrimento na sua história. Eu quero passar no vestibular. Então você tem que gastar tempo ali, deixar de sair com os amigos, deixar de fazer as coisas que você gosta e estudar para você entrar na faculdade. Entrou na faculdade, tá bom? Não, você vai ficar de 5 anos, dependendo do curso, 6 anos, vai ficar ali estudando. E se você não estudar bem, não aproveitar bem esse tempo que você está estudando, quando chegar, você pode acontecer com você de ter que sair depois do que era previsto, e isso vai causar mais sofrimento. Então, estude, passou, tal, vai começar a sua carreira profissional, então você vai ter que começar por baixo. Ninguém começa por cima, todo mundo começa por baixo. Para uma ascensão você tem que começar por baixo. Para chegar onde você quer, você vai começar por baixo. Mas meu pai tem uma condição e não sei o que. Se você for com essa mentalidade, você não vai chegar onde você quer chegar. Então você tem que entender, tudo que você quer conquistar na sua vida tem um preço a ser pago.
e isso vai ter sofrimento. Você quer casar, você tem que escolher alguém, e você tem que andar com fidelidade com essa pessoa. Você casou, você tem que andar com fidelidade com essa pessoa. Você tem que fazer escolhas que vão beneficiar mais a pessoa que está do seu lado do que você próprio, porque isso é casamento. Casamento, tem gente que fala, tem gente que ainda tem a ideia: eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer alguém feliz. Primeiro você faz a sua esposa feliz, que quando ela estiver feliz, você está feliz. Eu gostei demais do Rio 2, quando o Tucanin falou isso lá para ele: esposa feliz, você feliz. Então você casa e faz a esposa feliz e você fica feliz. Depois você tem filhos, você faz seus filhos felizes, você fica feliz. Hoje eu vibro muito mais quando eu vejo as minhas filhas conquistando as coisas do que eu querendo conquistar qualquer outra coisa. Mas isso tem um preço a ser pago. Os grandes atletas, os atletas profissionais sabem disso muito mais, mas nós sabemos na nossa vida profissional, não é verdade? Você não tem uma hora que você tem que dedicar, você não tem um trabalho que você tem que fazer, você quer se divertir? Não, mas você tem que fazer um preço, você tem que pagar um preço. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesse texto. Vamos ver aqui. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Quem que suportou a cruz? O nosso mestre. Olha o preço que ele pagou, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Para sentar-se à direita de Deus, ele teve que pagar o preço. Ele suportou a oposição dos nossos pecados. Na luta contra o pecado, eu e você não vamos resistir até a derramarmos o nosso próprio sangue. E aqui é o texto que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, que eu queria que todos os jovens guardassem isso no seu coração. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Entenda nessa manhã, em nome de Jesus, não há vitória sem sacrifício e não há crescimento sem disciplina. Não há, é impossível. Eu me lembro que na década de 90 teve um curso de inglês que falava que você aprendia inglês dormindo. Não sei se você se lembra dessa propaganda, né? Que tinha desenvolvido um negócio. E essa empresa veio e vendeu 100 mil cursos, e o curso era caro, e o cara vendeu, fez propaganda na televisão, e o cara, foi embora do Brasil, não mora mais no Brasil não. Ele veio e ele foi para outro país e fez a mesma estratégia de marketing, e enganou milhares e milhares e milhares de pessoas que achavam que poderiam aprender inglês ouvindo. O governo brasileiro proibiu ele, mas a propaganda ficou lá 3 meses. Então nem toda a propaganda é verdadeira, nem tudo que está falando ali é verdadeiro. Hoje é tão interessante, a televisão cria uma ideia, né, de que o que fala é verdade. Não é, gente, não é. O que fala ali tem um objetivo: lucro. Alguém está ganhando. Então, se você quer crescer na sua vida, então aprende. Não tem como viver sem sofrimento, e o sofrimento faz parte. Vamos lá, terceiro item: a vitória chega para aqueles que perseveram. Leiam o versículo 7 aí, todos juntos. Então, suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades. Gente, tem pessoas que... A gente está vivendo uma sociedade muito melindrosa, com muita gente muito medrosa, com muita gente com muito medo de muitas coisas. As fobias estão crescendo cada vez mais, as ansiedades, os transtornos estão crescendo cada vez mais. E tudo isso porque as pessoas não estão compreendendo essa questão que a palavra de Deus está dizendo: suportar as dificuldades. O que é suportar as dificuldades?
O Nairon pegou esse negócio aqui, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para os irmãos. Cadê? Vou tirar aqui, Nairon. Ali. A gente mandou cortar esse negócio. E aí a gente não sabia, né? Para que a gente estava cortando, né, Nairon? A gente achou que era para uma coisa. Aí o Nairon falou, não, vamos usar aquele lá que era melhor. Daí ele tentou carregar quarta-feira um outro ali, que é pesado, deve pesar quase meia tonelada, se não mais. Eu falei, vocês não mexem com isso não, gente. O pastor é meio pai assim, eu falei, vocês não mexem com isso não. Ainda bem que eles já sabem que eu não posso fazer esse tipo de coisa, eu não posso carregar peso. Eu falei, vocês não mexem com isso não. Se esse negócio cair aí, vai machucar. Não, não mexe com isso não. Tem um outro cortado lá, daí eles não acharam cortado. Aí o Nairo veio aqui e achou, aí o irmão Roque veio e fez esses negocinhos aqui agora para suportar o peso, porque você imagina, o irmão Luizão vai pisar aqui, né? Não estou falando nada do irmão Luizão não, só porque ele é grande. Ele vai estar pisando aqui, alguma coisa tem que suportar. Quanto mais alto você quer chegar na sua vida, mais você vai ter que suportar dificuldades. Quanto mais alto você quer chegar, o quanto que você quer chegar? Ah, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter uma vida boa. Você vai ter que suportar dificuldades para chegar lá. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que ter perseverança. Não tem outro caminho. Não existem fórmulas mágicas. Soraya ontem me mandou um negóciozinho, disse que eu tinha um paraibano que estava andando no interior, de repente ele chutou, deu uma bicuda numa lâmpada, daí ele saiu lá, o anjo saiu, o gênio da lâmpada saiu de lá e virou e falou assim, ó, não vem com esse negócio de 3 não, que você só tem um pedido, o que você quer? Ah, eu queria muito, e pensou, eu queria muito, não sabia o que ele queria, ele virou e falou assim, olha, eu tenho uma vontade, eu quero conhecer Fernando de Noronha, só que eu tenho pavor de avião. Aí ele falou, não, mas espera aí, você está querendo dizer que eu vou ter que construir uma ponte para você ir de carro para lá e voltar? Você faz ideia da profundidade que é o oceano? Você faz ideia de como que vai ser para construir isso? Quantos pilares vou ter que construir para pavimentar esse negócio? Não, escolhe uma coisa mais fácil aí. Aí ele parou. Ó, é o seguinte, eu sou casado e eu quero descobrir uma fórmula para agradar a minha mulher. Ah, tá bom, você quer fazer a pista de que jeito? Uma ida só ou 2 idas? Tem gente que está tocando a vida e achando que não vai ter dificuldade, não. Tem! E quanto mais tarde você levar para aprender, mais tempo você vai perder. Meninos, leiam, estudem. Não gasta tempo com televisão e internet, não. Estuda. Adultos, gastem tempo com as suas famílias. Aproveitem. Nós precisamos entender, se nós queremos ter famílias saudáveis, famílias ajustadas, uma igreja crescente, uma vida diante de Deus de santidade, tem um preço. Nós precisamos suportar e pagar o preço das coisas que nós precisamos fazer. Agora precisamos entender que se somos filhos, é porque reconhecemos que nós temos erros, os nossos pecados, e que nós precisamos de Deus. E todas as vezes que nós admitimos os nossos erros, nós temos essa possibilidade muito grande de crescer. E por último, para encarar sofrimento, aprenda a tirar lições. Ou se você quiser a melhor ilustração que eu tenho sobre sofrimento na vida é o seguinte: pega do seu limão e faz uma deliciosa limonada. Pega da sua dificuldade, espreme ela e tira a mais doce lição para a sua vida. Porque a pior lição da vida são corações amargos e rancorosos e ressentidos.
A pior lição da vida são pessoas frustradas com Deus. E Deus não quer nos frustrar. Somos nós que nos frustramos quando deixamos de encarar a realidade como devemos vivê-la. Eu volto lá no Renato Russo. Quem me dera voltar a acreditar que o mundo é perfeito. Quem me dera voltar a acreditar que todas as pessoas são felizes. E é melhor a gente concluir com o Paulo. Um dia eu fui criança e deixei de ser criança. Hoje eu cresci, amadureci, me tornei homem, me tornei mulher. E agora eu não vejo mais as coisas como eu via como criança. Eu vejo como homem, eu vejo como mulher, homem de Deus, mulher de Deus, de que Deus não vai tirar o sofrimento da minha vida, de que Deus não vai me colocar numa redoma onde as coisas não vão acontecer de dificuldade sobre mim, de que o meu futuro a Deus pertence, mas acima de tudo eu sou responsável por ele, porque se eu não cuidar da minha saúde hoje, se eu não cuidar do meu relacionamento hoje, se eu não cuidar da minha espiritualidade hoje, se eu não cuidar do meu coração com Deus, no futuro o que vai me reservar é um coração incrédulo, rancoroso, amargo, fel, sozinho, abandonado, triste, decepcionado com a vida e o pior de tudo, achando que eu tenho motivo para estar decepcionado com Deus, sendo que eu deveria agradecê-lo por tudo quanto de bom que Ele fez e faz sobre a minha vida. Por isso, a palavra de Deus diz para nós: tire lições dos seus sofrimentos. Versículo 13, vamos falar todos juntos? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. É isso que nos reserva, se nós aprendermos a olhar a vida como precisa ser olhada, se nós não nos intoxicamos com os dejetos desse mundo, se nós não vivemos num mundo de ilusão, mas se nós escolhemos a responsabilidade de assumir o nosso crescimento, o crescimento da nossa vida e da nossa alma diante do Senhor. Meu desejo é que cada um prossiga na corrida, na jornada, suportando as lutas sempre com alegria. A melhor coisa é o bom humor, irmãos. A melhor coisa é rir da vida. Se você não deu uma boa gargalhada essa semana, vou falar para você igual o Charles Chaplin falou: você não viveu. Um dia sem sorrir é um dia que não se vive. E a palavra de Deus fala: suporte as lutas com alegria. Dependa de Deus. Somos os filhos dele. Acumule lições. Olhe com fé para a vida. Olhe com fé para as circunstâncias. Não tema, mas viva. Viva com intensidade. Para de querer viver na ilusão da infantilidade. Eu aprendi lá com essa música do Renato Russo: quem me dera voltar a acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Eu aprendi, o mundo é imperfeito, tem muita gente triste, e eu preciso estar com meu coração bem diante de Deus, para fazer com que o manco ande, para fazer com que o cego veja, para fazer com que o triste encontre alegria, para fazer com que o desesperançado encontre esperança, para fazer com que a família que está desistindo se restaure, para fazer com quem está sem fé se encha de fé, para quem viveu uma vida massacrada sem amor, experimente uma fagulha, uma centelha de amor através da minha vida. Hoje fica mais fácil viver quando a noite fica escura e quando a tristeza bate a porta.
Hoje fica mais fácil viver, porque eu sei quem está comigo, porque eu sei quem que não me abandona e quem jamais me abandonará. Ele não nos traz para um mundo de ilusão, Ele nos traz para viver um mundo melhor com Ele. Esse é o meu desafio para você: viver a vida com Deus, na presença dEle. Que Deus assim nos abençoe na jornada e vivamos com alegria na presença dEle, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do teu coração e da tua alma, fique em pé na presença de Deus. Vamos orar a Ele e clamar a Ele sabedoria, graça e força para andar na jornada com Ele. Deus, obrigado pela tua palavra, que nos mostra que há sofrimentos, que há lutas, mas muito obrigado por saber que o Senhor nos revela que o Senhor não nos abandona no sofrimento, mas o Senhor nos torna melhor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.